apresentando como projeto Brasil Popular, e o projeto Brasil Popular vai dialogar tanto com a construção da Via Campesina, com a construção da Articulação Nacional de Agroecologia, com a construção a partir das organizações do campo. O que nós temos trazido? E eu coloco alguns elementos e depois no debate nós podemos trabalhar mais a fundo. Nós estamos numa nova etapa da luta de classes no Brasil. É uma ilusão que parte, inclusive, da esquerda tem, de que as coisas vão voltar a ser como era numa perspectiva de 2003 para frente. A história ela não vai voltar para trás. Isso é antidialético. Ao mesmo tempo que nós vivemos esse processo de derrota ideológica e de destruição de várias dessas ações e políticas do Estado, se abre a possibilidade de nós retomarmos a discussão sobre projeto de país. E isso vocês já estão acompanhando nesses outros diálogos que vocês tiveram. Também no projeto de campo, é fundamental nós enfrentarmos, inclusive, o que foi as teses que dominaram o processo neodesenvolvimentista e apresentarmos quais são, de fato, as perspectivas de um outro projeto para o campo brasileiro. Porque tudo isso que nós tratamos anteriormente tem consequências produtivas, econômicas, mas tem consequências políticas. As consequências políticas são oligarquias que estão hoje comandando o Congresso Nacional, por exemplo. Então, passa por se discutir democracia no Brasil, por exemplo, se retomar a discussão de quão estrutural é a questão agrária e a questão ambiental no Brasil. Por isso, é fundamental a retomada da função socioambiental da terra. Essa não é uma construção só da Constituição brasileira. A retomada da discussão do limite da propriedade, que estava muito presente há pouco tempo atrás, na Constituição brasileira. A campanha nacional pela reforma agrária tinha dentro dela o limite da propriedade, entre 86 e 88. A tributação do agronegócio, aqui nós estamos falando fundamentalmente Lei Candir e ITR, inclusive organizações que não são nem de esquerda têm mostrado, saiu um estudo agora do Instituto Escolhas, que a tributação do ITR, dentro de uma lógica capitalista, geraria em torno de 15 bilhões de reais. Cumpriu o ITR, o Instituto Territorial Rural. A perspectiva da reforma agrária popular, numa dimensão de desenvolvimento econômico, social, político e ambiental. Então, a ressignificação da reforma agrária, nessa perspectiva de desenvolvimento econômico do país, de construção de outra base política, de radicalização nessa perspectiva das estruturas políticas do país, social e ambiental, a defesa dos territórios tradicionais e a formulação e implementação de políticas de soberania alimentar e transição agroecológica, que estão baseadas em alguns eixos. O primeiro, financiamento público da produção de alimentos saudáveis. O agronegócio, ele se organizou com bilhões de dólares do Estado brasileiro e produz fundamentalmente mercadoria para o lucro, gerando destruição ambiental e da saúde e desigualdade social. Então nós estamos falando de financiamento público para gerar alimento, conservação ambiental e política de saúde. Pesquisa agropecuária de caráter popular. O agronegócio também tem a série de tecnologias que eles têm, porque eles têm 51 unidades da Embrapa em território brasileiro. Porque eles têm todas as empresas de pesquisa agropecuária que ainda existem em alguns estados. Porque eles têm a hegemonia da grande maioria dos departamentos de agronomia, de engenharia florestal, de biologia, das universidades brasileiras.
O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária do Brasil é o maior sistema de pesquisa agropecuária do mundo. Voltado para quem? Fora os nossos bravos companheiros e companheiras que estão lá com um projeto aqui e outro acolá, é voltado para o agronegócio. Então, parte, não é um idealismo que nós vamos fazer agroecologia com saberes tradicionais. Os saberes tradicionais são fundamentais, mas é necessário a pesquisa acadêmica, é necessária a pesquisa científica. E isso nós temos que colocar como orientação de um projeto popular para o campo, com o papel do Estado. De assistência técnica popular, inclusive porque a própria assistência técnica que vinha ainda no governo, esse é o último slide, era uma assistência técnica verticalizada. Então, como é que se estruturam formas de assistência técnica que, a partir das experiências de campesino a campesino, de diálogo de saberes, promovem esse desenvolvimento do saber tradicional com o saber acadêmico. Um processo massivo de agroindustrialização, que vai nas diferentes escalas, desde a artesanal até a grande agroindústria. Vocês verem, o Bolsonaro tentou navegar numa falha, num equívoco que o governo do PT cometeu sistematicamente com aquele negócio do selo arte, não sei se vocês viram, que é um engodo no governo Bolsonaro, mas que era o quê? Como é que a agricultura camponesa produz produtos artesanais e consegue comercializar esse produto? Que é um sofrimento. Nós produzimos lá o queijo, produzimos leite, produzimos a polpa de fruta e não consegue comercializar, porque tem uma reserva de mercado feita pela vigilância sanitária, feita pela agrodefesa, que não deixa a gente comercializar. Que não é porque o produto é ruim, é só porque eles não deixam comercializar. Você só pode comercializar ali no município. Então é necessário uma política de agroindustrialização que tenha recurso para a agroindustrialização, mas que refaça toda a legislação sanitária para a agricultura camponesa. Que tenha um programa de reflorestamento. O campesinato brasileiro tem essa missão de reflorestar e o campesinato refloresta. Tendo as condições, refloresta. Quem tem sua terra, quem está na sua terra, planta. Porque vai ficar ali não só você, vai ficar seus filhos ali. Planta frutífera, planta nativa, porque elas têm funções, inclusive, para dentro do lote, para dentro da sua chácara, para dentro do seu sítio. Agora, não pode ser um espontaneísmo do campesinato. É necessário que o Estado brasileiro tenha um programa efetivo de reflorestamento para o campesinato. De fortalecimento da comercialização. Por um lado, as compras institucionais, escolas, presídios, hospitais, quartéis, comprem não os 30%, mas comprem tudo da agricultura camponesa. Depois de muitos anos, nós conseguimos compreender que o que organiza a produção é a possibilidade de comercialização, não é o crédito, é a possibilidade de comercialização, organiza a produção do campesinato. Então o Estado brasileiro consome bilhões de reais que vão para a mão de máfias que comercializam produtos de baixa qualidade, enquanto poderia estar organizando a produção do campesinato brasileiro como um todo. Mas não é só a compra institucional. Também políticas que consolidem as feiras, a comercialização direta, a partir da estruturação de logística para que se consiga organizar esse processo. E políticas de superação do patriarcado que se organizem a partir de gênero e geracional. Parece que não, mas tem algumas movimentações que parecem ser simples ou marginais, mas que são fundamentais. Por exemplo, a terra na reforma agrária sair no nome da mulher, que é muito recente, foi no governo do PT que isso tem uma consequência direta dentro da organização dos nossos assentamentos. Mas isso é uma pequena política, é uma pequena ação. Estou falando aqui de políticas voltadas, de fato, para a organização produtiva, cultural, social das mulheres numa superação dessa perspectiva patriarcal. Isso.